adorando o Deus da nossa salvação, aquele que nos concede vida, o Deus em quem nós temos crido. Amém? Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a fazermos uma leitura na palavra do Senhor, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, apenas o versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor nosso Deus e pedir a Ele que fale conosco através da sua palavra. Ore pela minha vida, peça para que o Senhor me use nesta noite como um instrumento para transmitir a palavra dEle ao teu coração, que a palavra de Deus ela possa falar poderosamente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, te louvamos e te agradecemos por este momento. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que já temos entoado na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos neste lugar. E eu agradeço a Ti também pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham dos seus lares. Pai, eu peço que o Senhor os visite neste momento. Que a bênção do Senhor esteja presente na vida de cada um deles. Que o Senhor possa falar a cada coração conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos para expor a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus, possa vir de encontro com os nossos anseios. Que a tua palavra, Senhor, possa trazer encorajamento para as nossas vidas. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a palavra do Senhor que será exposta nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande poder estar aqui à frente e falar da palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que todas as vezes que eu subo aqui, nesse lugar, eu temo e tremo diante de Deus, porque eu sei da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, né? A responsabilidade de trazer uma palavra que venha fortalecer a igreja, que venha encorajar os nossos irmãos, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias difíceis e temos percebido Deus trabalhar na nossa vida, Deus trabalhar à nossa volta de maneira extraordinária. Eu tenho certeza que você tem estado atento a todo o agir do Senhor durante esse período. Nós vamos meditar nesta noite com o tema Deus vê além da aparência. E eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta para você que me ouve. Que visão você tem acerca de si mesmo e acerca das pessoas que estão à sua volta? É uma pergunta bastante pessoal e eu gostaria que você desse esta resposta para a tua própria alma. Que visão você tem acerca de si mesmo? Não obstante nós
nos deparamos com pessoas que têm uma visão distorcida acerca de si mesmo, pessoas que são carregadas de um sentimento de inferioridade, pessoas que têm uma baixa estima, e às vezes também nos deparamos com pessoas que têm uma visão muito avantajada acerca de si mesmo, acerca da sua pessoa. Nós vamos meditar nesta noite com o tema Deus vê além da aparência. Esse tema ele nos leva a entender que Deus ele consegue ver a essência de cada um de nós. Ele consegue nos examinar por completo. Deus consegue entender quais são as nossas motivações, quais são os nossos anseios quando nos aproximamos da sua presença. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos o profeta Samuel sendo enviado por Deus à cidade de Belém, e a missão de Samuel é identificar e ungir o novo rei de Israel. Irmãos, não se trata de uma missão simples, até porque Samuel ele não poderia usar critérios humanos na escolha desta pessoa. Samuel ele deveria ter discernimento da parte de Deus, ele deveria deixar com que o Senhor falasse ao seu coração quem de fato Deus queria para ser o rei de Israel. Nós vamos ver no capítulo 17 que Samuel ele manda um aviso para Jessé reunir os seus filhos, e nesse texto nós percebemos que Jessé ele nem sequer menciona o nome de Davi. Quando ele recebe o recado do profeta Samuel, que estaria indo à cidade de Belém, a fim de oferecer sacrifício ao Senhor, Jessé reúne 7 dos seus filhos, aqueles que na sua visão eram os mais preparados, os que tinham mais condição, e aguardam o profeta Samuel para o momento de celebração. Davi, o jovem pastor, estava no campo. Davi, aquele que só Deus conhecia o seu coração, estava apacentando as ovelhas de seu pai. Ele não foi convidado para esse momento. Davi nem sequer foi mencionado. Mas o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que o Senhor, que é conhecedor de todos os corações, ele sabia muito bem quem era Davi. Ele sabia muito bem as motivações que pairavam no coração daquele jovem. O olhar divino vai além daquilo que os homens podem enxergar. Os homens enxergam aquilo que está exteriormente. Só Deus é capaz de enxergar e de ver além da nossa aparência. O contexto da nossa leitura mostra Deus rejeitando a Saul, e o motivo da rejeição é porque Saul, que tinha toda uma aparência, toda uma desenvoltura, né? Em questão de estatura, era um homem alto, era um homem guerreiro, era um homem que tinha, né, todas as condições para representar o seu povo. Porém, não tinha um coração inclinado para obedecer a Deus. Deus rejeita Saul por causa da sua desobediência.
Saul tinha todas as condições, humanamente falando, mas por Deus ele foi reprovado. Não tinha um coração inclinado para obedecer ao Senhor. Era uma pessoa que estava preocupado em representar a si mesmo. E nós vamos ver isso, em 3 episódios em que Samuel deu para ele algumas incumbências e ele resolve fazer do seu jeito, da sua maneira. E é por esse motivo que o Senhor o rejeita. É por esse motivo que o Senhor não permite com que ele continue sendo o rei de Israel. Saul é um homem que está preocupado apenas em ser honrado diante das pessoas. É aquele homem que tem uma boa aparência, é aquele homem que tem desenvoltura, que tem altura, que tem todas as qualificações humanas, mas não tem um coração inclinado para obedecer a Deus. É aquela pessoa que representa a si mesmo. Samuel, em três incumbências que ele deu para Saul, nas 3 ele desobedece. Na primeira, ele oferece sacrifício quando isso não competia a ele. Ele está preocupado em não perder a sua popularidade. O povo estava se espalhando, Samuel, na visão dele, estava demorando, e quando ele percebeu que as pessoas estavam se afastando dele, ele resolve oferecer o sacrifício que não era da sua competência. No segundo momento, nós vamos ver ele fazendo um voto precipitado. Um homem que havia sido escolhido pelo povo para reinar Israel, mas é um homem precipitado, é um homem que não tem um coração inclinado para ouvir a voz de Deus, para obedecer aquilo que Deus havia mandado. Nesse voto precipitado que ele faz, quase que o seu filho paga com a própria vida. E num terceiro momento, Samuel, a mandado de Deus, pediu que ele destruísse todos os amalequitas e que não deixasse nada. Mais uma vez, ele resolve fazer do seu jeito, da sua maneira. Ele vai até os amalequitas e ele não destrói todos os amalequitas conforme Deus havia dito por meio da boca do profeta Samuel. Ele resolve trazer consigo os representantes dos amalequitas. Ele resolve deixar vivo aqueles homens e também trazer ovelhas, trazer carneiros para ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Na visão dele, ele estava fazendo um grande ato, o que resultou na sua reprovação. Quando o profeta Samuel foi ao seu encontro, a palavra de Deus por meio da boca do profeta Samuel para Saul foi esta: porventura Deus está interessado em sacrifício? Obedecer a Deus é muito melhor do que sacrificar. Você deveria ter cumprido a ordem conforme foi lhe dado. Porque você desobedeceu a ordem que Deus lhe deu, agora o teu reino está sendo tirado de ti e será dado a um homem segundo o coração de Deus. E aonde está esse homem, irmão, segundo o coração de Deus? Está trabalhando, está cuidando das ovelhas de seu pai. Ele trabalha o dia inteiro cuidando das ovelhas e à tarde ele ainda tem tempo para ir servir os seus irmãos. Ele é um homem que está ocupado com a obra do Senhor, alguém que aos olhos humanos não tinha perfil para ser o rei de Israel. Muitas pessoas
olhavam para Davi e não via ele com o perfil de rei. E eu não estou dizendo isso porque ele não tinha boa aparência, ele tinha uma boa aparência. Ele era um jovem de boa aparência, ele era um jovem formoso, mas segundo os critérios para ser um rei, segundo os critérios humanos, ele não se enquadrava dentro do perfil. Tanto que, quando Samuel pediu para que Jessé reunisse os seus filhos, Davi não foi convidado. Ele não foi convidado para poder participar daquele momento. Davi era desacreditado até mesmo pela sua própria família. Ninguém acreditava nele, mas Deus estava vendo cada passo que Davi estava dando. Deus estava acompanhando toda a sua trajetória. Deus estava conseguindo enxergar além da aparência, além do perfil, além das condições humanas. Só Deus, irmãos, é capaz de fazer obra tão extraordinária. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel, quando na realidade ele não era visto como uma pessoa com perfil de rei. O texto que nós lemos fala que Samuel se apresenta na cidade de Belém para oferecer sacrifício ao Senhor. Jessé reúne a sua família e faz com que os seus 7 filhos passem na presença do profeta Samuel. Veja que Deus já havia dado algumas orientações a Samuel e mesmo na condição de profeta, Samuel ele se equivocou. Quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, a ordem de Deus para Samuel foi esta: convidarás Jessé para o sacrifício e eu te direi o que deverás fazer. Então não é Samuel que vai escolher o futuro rei de Israel, é Deus. Você ungirás para mim aquele que eu te indicar. No momento em que eu indicar para você, Samuel, é este o homem segundo o meu coração, é este que eu me agrado, é esse que eu estou escolhendo para ser o futuro rei de Israel, você fará exatamente da forma como eu te disser. Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, foi à cidade de Belém, se reuniu juntamente com os filhos de Jessé para santificar e oferecer sacrifício ao Senhor. No momento em que ele convidou Jessé e os seus filhos para o sacrifício, o primeiro que Jessé fez passar na presença de Samuel foi um dos seus filhos mais formoso, na visão de Jessé. Ele fez passar na presença de Samuel o Eliabe. E no momento em que o Eliabe passou na presença de Samuel, logo ele pensou, olhou para a altura daquele jovem, olhou para a sua aparência, olhou para a sua formosura, e ele disse consigo mesmo: certamente este é o ungido do Senhor. Certamente foi esse que o Senhor ungiu para poder ser o futuro rei de Israel. Só que o Deus que sonda corações, ele sondou o coração de Samuel naquele momento, irmãos. Da mesma maneira como ele está sondando o meu coração e o teu coração agora. Deus, ele consegue sondar os nossos pensamentos antes que eles subam à nossa mente.
Samuel apenas pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Antes que ele falasse, antes que ele verbalizasse isso, o Senhor falou ao seu coração: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha apenas para a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Eu fico imaginando o que o Senhor viu quando ele olhou para o coração do Eliabe. O Eliabe passou na presença do Senhor, passou na presença do profeta Samuel. E Deus, aquele que sonda os corações, aquele que não se impressiona apenas com aquilo que está exteriorizado, o Deus que é capaz de ir além, que é capaz de enxergar lá no íntimo do coração, que é capaz de sondar as motivações, é este Deus que está dizendo, irmãos, eu o rejeitei, não é esse. E o texto sagrado nos fala que Jessé, ele então chamou Abinadab, o seu segundo filho, e apresentou este a Samuel. E disse: está aí o meu segundo filho para ser apresentado ao Senhor. E Deus novamente fala ao coração do profeta Samuel: não é este o escolhido. E Jessé faz passar o seu terceiro filho, Samá. E mais uma vez Deus fala abertamente: não é esse o que eu escolhi para ser o rei de Israel, não é esse o homem segundo o meu coração. De maneira que Samuel fez com que os seus 7 filhos passassem na presença do Senhor, e o Senhor falou a ele dizendo: eu não escolhi nenhum destes. Nenhum deles foram escolhidos para ser o futuro rei de Israel. E quais são os critérios que Deus está usando, irmãos? Todos os que passaram na presença do profeta Samuel, humanamente falando, tinham todas as condições, tinham perfil, tinham características, eram homens altos, eram homens fortes, eram homens que representavam ser guerreiros, mas Deus, lá no profundo íntimo do coração, Ele sabe o que passa no coração do homem. Então Deus, ele não escolheu nenhum destes 7 que foram convidados para o banquete. E aí o profeta Samuel, ele faz uma pergunta para Jessé dizendo: são estes todos os teus filhos? Acabou todos os filhos que você tem? Porque estes que passaram na minha presença, o Senhor não escolheu nenhum deles. Aí Jessé, ele diz: olha, tem o mais jovem, o mais moço. Ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Esse, ele não veio, ele não foi trazido à tua presença. Irmãos, que coisa extraordinária. Já parou para pensar nisso? Se coloque agora no lugar de Davi. Está acontecendo um banquete na sua casa, está vindo um profeta para poder oferecer sacrifício. O seu pai reúne todos os seus irmãos e te deixa fora, não te menciona, não faz questão de te convidar para participar desse momento. Qual seria a sua reação diante de uma situação dessa? Davi está no campo, Davi está apacentando as ovelhas de seu pai, Davi está trabalhando, Davi está ocupado, Davi está cuidando das coisas de seu pai. E eu fico imaginando o que os seus irmãos estavam fazendo enquanto Davi estava trabalhando. O que os seus irmãos estavam fazendo enquanto Davi estava dando a vida por amor às ovelhas de seu pai, porque nós vamos ver relatos do seu testemunho que por várias vezes ele enfrentou perigos por causa dessas ovelhas. Davi é chamado para vir à presença do profeta Samuel. Davi é o mais novo, é aquele que nem o seu pai o consegue ver com perfil para representar alguém na batalha. Samuel fala para Jessé: manda trazê-lo. Nós não vamos nos assentar para comer enquanto ele não venha aqui. E Jessé mandou buscá-lo no campo,
E eu fico imaginando, irmãos, a forma como Davi estava, né? Davi veio do campo da mesma maneira, com as suas vestes, né, de trabalho. Ele não havia se preparado para aquele banquete, e quando ele chega ali no ambiente, aquele jovem ruivo, aquele jovem de boa aparência, aquele jovem que não tinha uma estatura tão grande, que não era aos critérios humanos, uma pessoa de perfil, é este jovem, é este homem que o Senhor estende as mãos e fala: Samuel, é esse aí, Samuel. É esse aí que eu estou escolhendo, esse é o meu ungido, esse é o homem segundo o meu coração, eu me agrado dele. Pega o teu vaso de azeite e unge ele na presença dos seus irmãos, porque eu escolhi, ele é um escolhido meu. Eu o escolhi para ser o meu representante. Ele vai me representar a partir de agora, diante do povo. Percebe, irmãos, a diferença? Veja a diferença. Saul tinha estatura. Saul era grande. Eliabe tinha estatura. Eliabe era grande. Todos estes homens que tinham um perfil para poder representar o povo de Deus foram reprovados pelo Senhor. E sabe por que Deus o reprovou? Porque Deus olha, irmãos, lá no profundo íntimo do coração. E quando Deus sondou o coração de todos eles, Deus percebeu que eles não eram o que aparentavam ser. Diante de Deus não tem como você usar máscaras. Nós estamos num contexto onde as pessoas estão usando máscaras, né, o tempo todo. Diante de Deus isso não adianta. Deus, ele conhece tudo aquilo que se passa no profundo do nosso coração. Deus, ele sabe quais são as nossas motivações para poder adorá-lo, para poder servi-lo. É por isso que eu digo para vocês, irmãos, que Deus, quando ele escolhe alguém, ele vê além da aparência, ele vê além da beleza, ele vê além da estatura. Deus, ele vê uma pessoa que tem o coração inclinado para poder obedecer a sua palavra. A partir do momento que Samuel ungiu Davi na presença dos seus irmãos e na presença de Jessé, o texto sagrado nos diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele de uma maneira tão forte, de uma maneira tão grande, irmãos, que a partir dali, Davi, ele passa a ser usado por Deus com muito mais constância, com muito mais autoridade, com muito mais ousadia. Davi, ele continua humilde. Mesmo sendo escolhido o rei de Israel, isso não sobe para a sua cabeça. Ele não ficou arrogante. Ele não ficou prepotente, né? Ele poderia muito bem, a partir de agora, mudar, né? E começar a humilhar os seus irmãos, ou até mesmo a não cumprir mais com as ordens de seu pai. Ao contrário, irmãos, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não muda em nada, e Deus sabia muito bem disso, por isso que Deus o escolheu. Não era o título de rei de Israel que faria com que Davi mudasse a sua personalidade, que faria com que Davi mudasse a sua essência, o seu desejo de fazer a vontade de Deus, o seu desejo de corresponder ao chamado do Senhor, o cuidado para com as coisas de seu pai. Ele continua cuidando das coisas de seu pai. Após ter sido escolhido por Deus, ele continua ainda desenvolvendo o seu trabalho. E Deus vai trabalhando na vida de Davi de maneira gradativa, irmãos. Deus vai trabalhando na vida dele de maneira extraordinária. Davi, ele não sobe ao trono por causa de esforço humano
ou por desejo de poder. Não. Ele sobe ao trono por providência divina. Deus havia o escolhido, é Deus que está trabalhando na sua vida. O Espírito do Senhor está sobre Davi, de uma maneira tão extraordinária que o próprio Saul, após ter sido rejeitado por Deus, ele passa a ser atormentado por um espírito que Deus havia permitido atormentar ele dia e noite. E o único que tocava com precisão a sua harpa na presença de Saul e fazia com que ele se sentisse em paz era Davi. Davi, o único. Então, diante desse texto, nós temos muito a aprender, irmãos, com Davi, o jovem a quem Deus escolheu para representar o seu povo. Um jovem forte, um jovem destemido, um jovem guerreiro, mestre nas palavras, de boa aparência, mas acima de tudo, que tinha a aprovação de Deus na sua vida. É este jovem que vai obedecer a uma ordem de seu pai, uma ordem para poder levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. No capítulo 17 de 1 Samuel, nos diz que o exército de Israel estava no campo de batalha e um homem filisteu, um gigante de aproximadamente 2,90 metros, cerca de quase 3 metros de altura, ele começa a afrontar o exército do povo de Israel, ele começa a afrontar o Deus do povo de Israel e ele lança desafios. Ele confia na sua estatura, ele confia na sua prepotência, na sua espada, ele confia na sua armadura, e não tem ninguém do exército dos filhos de Israel que é capaz de aceitar o desafio deste homem. E sabe quem estava lá, servindo no exército dos filhos de Israel? Todos os filhos de Samuel. Percebe como Deus ele enxerga a intenção do coração? Golias está afrontando o povo de Deus, Golias está propondo um desafio, uma batalha, e ninguém é capaz de assumir a postura e ir defender o povo de Deus, ir defender o nome de Deus que estava sendo blasfemado por aquele homem. Até o momento em que Davi recebe uma ordem de seu pai, e seu pai diz a ele: olha, vai levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha e veja como eles estão e traga um relatório para mim. Quando Davi chega, irmãos, no campo de batalha, ele se depara com o gigante Golias fazendo afronta ao povo de Deus. Golias saiu do acampamento dos filisteus e ele afrontava constantemente. Por cerca de 40 dias ele afrontou o exército do povo de Deus. Ninguém teve coragem de desafiar Golias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. E na ocasião em que Davi chegou ali para levar comida para os seus irmãos, aquele jovem simples, aquele jovem humilde, ele se depara com Golias, fazendo ameaças ao povo de Deus, e ele faz uma pergunta: este homem que está fazendo blasfêmia contra o exército do Deus vivo, este homem que está afrontando o povo de Deus, quem é este homem? Ninguém ainda se propôs a lutar com ele. E ele ouve da boca de um dos mensageiros de Saul que estava ali, dizer: olha, o rei Saul, ele prometeu que o homem que desafiar o gigante Golias, o homem que lutar com ele e o matar, esse homem será honrado. Esse homem receberá presentes e o rei ainda dará a mão da sua filha a ele em casamento.
Quando Davi ouviu essas palavras, ele não pensou duas vezes, irmãos. Não porque ele estava preocupado com as honrarias. Sabe qual era a preocupação de Davi? O nome de Deus que estava sendo blasfemado. O nome de Deus que estava sendo desafiado por um incircunciso, por uma pessoa cheia de prepotência, cheia de arrogância. É nesse instante que Davi ele pergunta: vocês não vão à batalha, vocês não vão enfrentar este homem, não tem ninguém que é capaz de aceitar o desafio que ele está fazendo? Eu vou enfrentá-lo, eu vou desafiá-lo, eu vou, porque no nome do Senhor ele vai ser derrotado, em nome do Senhor. E o texto nos mostra que Davi ele vai à presença de Saul, e é interessante, irmãos, o quanto é difícil, né? Você o tempo todo ver pessoas que não acreditam que Deus pode fazer algo através da sua vida. Samuel não viu Davi com perfil para reinar Israel. Jessé não viu Davi com perfil para reinar Israel. E agora Davi se apresenta como sendo a solução para os problemas do exército do povo de Deus. E Saul olha para ele e fala: vai para casa, menino, você não tem condição de lutar contra esse homem. Você não tem desenvoltura, você não tem perfil, você não é guerreiro, você não tem experiência, ele vai acabar com a tua vida. E sabe o que Davi vai falar, irmãos, para Saul? Você não me conhece. Eu vou contar para você as experiências que eu tenho, eu cuido de ovelhas. E por várias vezes, eu defendi as ovelhas de meu pai da boca de leões. Por várias vezes, eu defendi as ovelhas de meu pai da boca de ursos. Quantas vezes leões vieram contra as ovelhas de meu pai e eu as acudi. Eu coloquei as minhas mãos, eu fui para a peleja e Deus me deu vitória. Assim como eu venci ursos, assim como eu venci leões, esse incircunciso também será morto. Eu vou destruir ele, mas não pelas minhas próprias forças, mas pela força do Senhor, nosso Deus. O que eu quero dizer para você com isso, irmãos, é que o nosso Deus, Ele consegue ver você além da sua aparência. Deus, Ele consegue ver aquilo que se passa no profundo íntimo do seu coração. Se o Senhor te escolheu para uma obra, não tenha medo. Não deixe as pessoas te petrificar. Não deixe as pessoas te paralisar, uma vez que você tem certeza que Deus conhece o teu coração. Saiba de uma coisa, a vida, ela lhe irá propor muitos desafios gigantescos, muitos gigantes vão se levantar na tua frente. Muitos Golias vão se levantar, vão se surgir na tua caminhada cristã. E é nesse momento que a tua experiência com Deus vai fazer toda a diferença. A experiência que você tem levado com Deus, de vida de oração, de vida de confiança, de devoção no Senhor, esta experiência fará toda a diferença. Fique firme no propósito do Senhor. Davi, ele se manteve firme, ele se colocou como a solução para os problemas do exército de Israel. Davi, ele se apresenta diante de Golias. E humanamente falando, irmão, seria uma luta desproporcional. Tente imaginar você enfrentando um homem de quase 3 metros de altura. Tente imaginar você enfrentando um homem
que a sua lança pesa cerca de 57 quilos. Humanamente falando, Davi seria estraçalhado nesta batalha. Se fosse olhar de maneira humana, ele não conseguiria. Mas o que mais me impressiona em Davi, irmãos, é a sua confiança em Deus. Ele se coloca como servo de Deus. Ele não está confiado nas suas forças. Saul oferece para ele as suas armaduras. Ele fala, não quero nada disso. Isso aí vai me atrapalhar. A minha guerra com Golias, a minha batalha com ele, não será através de armamentos humanos. Ele vai vir a mim com armas, com lanças, mas eu não vou a ele com armas humanas. Eu lutarei com ele e é no nome do Deus vivo que eu o derrotarei. E foi isso que ele fez, irmãos. Davi enfrentou Golias no campo de batalha. Golias ridicularizou Davi, chegou a dizer para Davi, por acaso não tinha um homem guerreiro para poder batalhar comigo? Por acaso não tinha um homem em condição para poder me enfrentar e enviar um menino na minha presença, um menino sem armadura, um menino sem espada, um menino sem escudo, um menino que vem lutar comigo com pedras? Por acaso eu sou algum cão para você vir lutar comigo com pedras? Sabe o que vai acontecer contigo? Eu vou dar a tua carne para que as aves do céu coma ainda hoje. Ele não sabia, irmãos, que diante da presença dele tinha um menino, mas um menino cheio da unção de Deus, um menino cheio da autoridade de Deus. E é esse jovem, é esse homem que se coloca à disposição da obra do Senhor, é esse homem que Deus vai usar, é esse homem que se levanta com as armas de Deus, com armas espirituais. Ele não luta com as armas humanas, ele se propõe a lutar na dependência de Deus, e é no nome de Deus que ele vai para a batalha, é no nome de Deus que ele desafia Golias, dizendo: tu vens a mim com espadas e lança, mas eu vou ao teu encontro, eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, e é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou te destruir. E eu vou te destruir para que o nome do Senhor não seja blasfemado por você. Você é um incircunciso. Você não está blasfemando de mim. Você não está zombando de mim. Você está zombando do Deus vivo. E dura coisa, irmãos, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com apenas algumas pedrinhas e uma funda, Davi derrubou o gigante Golias. Davi derrubou aquele que por 40 dias havia afrontado o povo de Deus. Davi se colocou à disposição para o combate. A sua experiência com Deus lhe deu segurança suficiente para acreditar que o Senhor estaria consigo naquela nova batalha. Ao se deparar com o poderoso Golias, Davi não se apresenta com armadura, não se apresenta com lanças, não se apresenta com armas humanas. As suas armas são espirituais. E ele tem certeza que Deus não o decepcionaria. Com uma pequena pedra atirada de uma funda, ele derrubou o guerreiro filisteu, ele enfrentou aquele homem e deu a vitória para o povo de Deus. Saiba de uma coisa, irmãos, nossos inimigos serão derrotados quando nós nos apegarmos, não às nossas próprias forças, mas à força que vem da parte do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento, de desafiar a orar, quero te desafiar a fazer uma oração,
pedindo para que o Senhor te ajude, para que o Senhor não permita com que você venha entrar em desespero diante dos grandes desafios da vida, pois não há nada mais poderoso do que o Senhor nosso Deus. Eu te desafio nesta noite a reagir corretamente diante dos grandes desafios que virão, confiando unicamente na força que vem de Deus, pois é na força do Senhor que você será vitorioso diante de toda e qualquer situação. Não tenha medo. Saiba de uma coisa, Deus, Ele está enxergando a sua vida. Deus, Ele está vendo o teu propósito. Deus, Ele conhece a tua fé. Deus, Ele te sustenta de maneira como as pessoas não são capazes de compreender. Deus é poderoso porque Ele vê a forma como o teu coração está inclinado para obedecê-lo. Então ore, pedindo para que o Espírito do Senhor também esteja sobre a tua vida e que você saiba discernir pessoas e situações, que você saiba compreender que numa batalha o que vai fazer a diferença não é apenas a estatura humana, não é apenas as armas impostas pelos homens. O que vai fazer a diferença numa batalha é a tua experiência com Deus, é a tua inclinação para obedecer a Deus em todo e em qualquer tempo. Eu quero te convidar nesse momento a orarmos. Deus, Ele sabe como está o teu coração agora. Pode ser que você esteja lutando, esteja passando por muitos desafios. Pode ser que agora, nesse momento, você esteja enfrentando desafios de complexo de inferioridade. Talvez você é uma pessoa que se sinta rejeitado por aqueles que estão à sua volta. Eu gostaria de dizer para você uma coisa nesta noite. Coloque o teu coração em Deus. Deixe o teu coração inclinado para obedecer ao Senhor, e Deus será com você em toda a batalha que você vier enfrentar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e eu quero orar por você, eu quero apresentar a tua vida diante de Deus e pedir para que o Senhor esteja sobre a sua vida. Pedir para que o Senhor te abençoe na mesma proporção como Ele abençoou Davi. Deus, Ele pode usar você no meio destas guerras espirituais que nós estamos enfrentando. Tem muitas guerras espirituais que estão sendo levantadas contra nós e Deus precisa de homens e mulheres valentes, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que estejam dispostos a se colocar diante da sua presença e lutar não na força humana, mas na força que vem da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor nesse instante. Levante as tuas mãos e fale com Deus. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, diante da tua presença, Pai, nós estamos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que vê além da aparência. O Senhor é capaz de enxergar o que se passa no profundo íntimo do coração. Senhor, tu sabes, meu Deus, a maneira como cada um de nós estamos nesse instante. A forma como cada um de nós chegamos à tua presença, Pai. Senhor, tu és poderoso para poder trabalhar nas nossas vidas, da mesma forma como o Senhor trabalhou na vida de Davi. Pai, aquele que não tinha, segundo os critérios humanos, perfil para poder reinar Israel, mas que foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença no meio dos filhos de Israel e foi um dos maiores reis que Israel já teve. Pai querido, que nos nossos dias o Senhor também possa levantar homens e mulheres, meu Deus,
com o coração disposto a obedecer. Homens e mulheres, meu Deus, que são colocados por Ti em lugares, meu Deus, de destaque, não para serem autoglorificados, mas para glorificarem o Teu nome, para defender o Teu nome, para fazer com que o Teu nome seja conhecido, meu Deus, por todas as pessoas. Deus de amor, Deus de misericórdia, diante das batalhas, Pai, que algum dos Teus servos estiver enfrentando, meu Deus. Senhor, assim como Tu destes autoridade para Davi, assim como o Senhor deu poder para Davi, assim como o Senhor deu a ele autoridade espiritual para poder lutar no poder do Senhor, que neste momento, meu Deus, o Senhor também possa estar dando autoridade espiritual, meu Deus, para os Teus filhos, para as Tuas filhas, Pai. Deus de amor, Deus de misericórdia, que a nossa vida, Pai, possa ser para representar o Teu nome. Meu Deus, que nós possamos representar a Ti, Senhor, aonde quer que estivermos. Que em nenhum momento, meu Deus, nós venhamos temer, que em nenhum momento nós venhamos baixar a guarda, mas que possamos confiar na força que vem do Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor, ajuda-nos, meu Deus, a compreender o Teu chamado para a nossa vida. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender a Tua escolha soberana. O Senhor é soberano na hora de escolher os Teus filhos. O Senhor escolhe não com critérios humanos, o Senhor olha além da estatura, o Senhor olha além da aparência. E é diante da Tua presença, meu Deus, que nós nos colocamos e pedimos que o Senhor nos dê um coração disposto a obedecer a Tua voz, a se dispor na batalha, a se dispor para fazer a Tua vontade e defender o Teu nome a qualquer custo. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração, Pai Santo. Sejas conosco, dai-nos uma semana abençoada, meu Deus. Sejas conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana protegida debaixo das mãos poderosas do Senhor e continue firme diante do propósito que Deus tem para você, diante do chamado de Deus para a tua vida. Represente a Deus aonde quer que você esteja. Seja um representante de Deus diante dos homens. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro.